Gente, esse é o nosso cronograma. Vocês são a turma 47, como eu já havia dito, nossa carga horária é de 40 horas. Nossa disciplina inicia agora, dia 16, e vai até o dia 29 desse mês. O que nós teremos como trabalhos, como vocês sabem, não mudou essa questão de prova, nota da prova é 7, teremos 3 pontos de trabalho. Quem não conseguir atingir a média, que é 7, vai precisar realizar o exame final, valendo 10. E a data da nossa prova é dia 25. Se alguém quiser anotar, pode anotar, mas não se preocupe, porque eu vou enviar esse cronograma lá no grupo. Nossos trabalhos serão esses 3 aqui. Nós teremos uma carta de reclamação, um estudo dirigido sobre textualidade e seus elementos, e, por último, uma atividadezinha de gramática. Em relação aos nossos trabalhos, são todos de marcar. Eu não creio que só a carta de reclamação que eu vou pedir que vocês façam, que é para eu saber como é que está escrito de vocês, eu observar quais são os maiores erros que vocês possuem, se é questão de vírgula, de pontuação, de crase, de acentuação. Então, essa carta de reclamação, ela me ajuda muito a identificar o que vocês mais possuem de dificuldade, certo? Nosso estudo dirigido, que vai ser sobre textualidade, que vai ser boa parte, metade do nosso conteúdo vai ser isso aqui. Então, a gente vai ter esse estudo dirigido sobre textualidade e seus elementos. E o nosso último conteúdo que nós vamos estudar, que é a gramática normativa, nós vamos fazer também uma atividadezinha para fixar bem essa questão das normas, principalmente questão de acentuação, porque a gente só aprende praticando, gente. A gramática em si, na língua portuguesa, nós só conseguimos aprender se a gente colocar ela em prática, certo? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me perguntarem, ok? Aí aqui nós temos a questão do nosso conteúdo, dos nossos objetivos. Bom, hoje, né, nossa primeira aula, nós estamos tendo a apresentação da nossa disciplina, um cronograma de atividade e também uma reflexão nós vamos fazer, assim que eu terminar isso aqui, sobre a linguagem, né? Temos que identificar qual a importância da comunicação. A comunicação vai ser o nosso primeiro conteúdo e nós vamos ter que identificar os seus elementos através dos nossos textos, como nas nossas conversas no dia a dia nós conseguimos manter uma comunicação adequada. Vamos também identificar a linguagem verbal e não verbal. Também teremos noções do que é a linguagem. Não sei se vocês já se perguntaram, mas afinal de contas, o que é língua, o que é fala, o que é linguagem? São 3 tópicos que nós vamos estudar aqui para que possamos compreender melhor o que é esse nosso português que muita gente considera um idioma extremamente difícil. E eu confesso também que sim, gente, o nosso idioma é realmente muito difícil, porém é o nosso idioma, então precisamos estudar, precisamos entender, saber como surgiu, porque é a nossa língua, então é interessante a gente saber dominar bem a nossa língua. Vamos estudar também as funções da nossa linguagem, porque a língua ela tem suas determinadas funções. Também estudaremos o preconceito linguístico, porque quem não conhece vai conhecer um pouco mais sobre isso. É um assunto que vem ganhando muito destaque ultimamente, porque as pessoas elas possuem muito preconceito em relação à fala das pessoas, em relação à escrita das pessoas, e eu quero conscientizar vocês a respeito desse tipo de preconceito. Em algum momento, eu não sei se vocês já tiveram na vida de vocês, se alguém já quis corrigir você, se alguém já quis mangar de você, rir de você, pelo fato de você falar de uma forma diferente, escrever de uma forma não tão enquadrada na norma gramatical. Então, o preconceito linguístico, ele está aí para isso, para a gente conscientizar. Porque, assim, só quem tem a licença para corrigir você é um professor. E esse professor precisa estar licenciado em língua portuguesa. No caso, eu, por exemplo. Então, muitas pessoas que nem sequer possuem domínio, não possuem a licença para corrigir a língua portuguesa, querem, né, se Boa destacar. noite. Oi, Boa noite, acabei de boa entrar. noite. Seja bem-vinda. A gente começou agora, estou só passando aqui o cronograma. Então, é basicamente isso, o preconceito linguístico. Também trabalharemos a comunicação gestual, oral, visual, escrita, plástica, simbólica, técnica e científica, principalmente a técnica e científica, que são as que vocês vão possuir
muito contato no dia a dia de vocês, na profissão de vocês, como técnicos. Então, essas demais é só para vocês terem uma noção, mas nós vamos realmente nos aprofundar na técnica e na científica, porque é aquela que vocês realmente vão utilizar no dia a dia de vocês. E também a verbal e a não verbal, certo? Como segundo tópico, nós vamos também compreender questões de texto, como que um texto é construído, né? Vamos avaliar alguns textos, vamos avaliar a importância da coerência como elemento de textualidade, porque se você não possui uma coerência no seu texto, ele não vai fazer sentido. E eu acredito que nós devemos levar a coerência também para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque digamos que você é contra o racismo e você pratica o racismo. Você não está sendo uma pessoa coerente. Então, a coerência ela não está apenas no nosso texto, ela também está na nossa vida. Compreender a importância da coerência como elemento da textualidade. Também trabalharemos o texto e o discurso, a intertextualidade, polifonia, tudo isso nós vamos nos aprofundar, vocês vão entender o que é isso. A textualidade, junto com a coesão, porque a coesão e a coerência são um casal, elas caminham juntas, só que elas possuem algumas diferenças. Por exemplo, a coesão, ela é um elemento de, como eu posso dizer, de coesão, digamos assim, de ligação, porque a coesão, ela possui os elementos conectivos do texto. Então, ela que é a responsável para que o nosso texto seja ligado, para que a nossa frase em cada parágrafo do nosso texto, ela possua continuidade. Então, a coesão, ela é responsável por essa continuidade no nosso texto e é através dela, dessa continuidade, que ela forma coerência. Porque se você tem uma continuidade no texto e ela faz sentido, então o seu texto possui tanto coesão como coerência. Digamos que não adianta, por exemplo, eu começar falando num texto sobre racismo e do nada eu acabar falando sobre uma receita de bolo, digamos assim. Isso é uma coisa que não traria muito sentido para o nosso texto. E também vamos estudar a questão da tipologia e gênero textual. Em seguida, esse conteúdo de texto, nós vamos interpretar os graus de formalidade, informalidade, juntamente também com as suas variações. A nossa língua ela possui muita de variação. Todo mundo deve saber que o nosso português aqui do Acre é um pouco diferente das demais localizações do Brasil. Cada variação vai dependendo. Formalidade e informalidade. Professor, em que momento eu posso ser formal? Em que momento eu não devo praticar a informalidade? Isso também nós vamos estudar. Vamos ver também a importância das técnicas de leitura. Vamos fazer uma breve abordagem sobre a leitura, né, juntamente com as dificuldades enfrentadas, se você possui alguma dificuldade em ler. Também vamos estabelecer a relação entre a organização de um texto e a gramática. Aqui já damos início ao nosso estudo de gramática, certo? Nós vamos explorar um pouco a variedade dos recursos, analisar e produzir textos dentro de um contexto, ter conhecimento gramatical, vamos estudar alguns grupos vocálicos, divisão silábica, ortografia também. Também estudaremos estrutura das palavras, flexões do substantivo e verbo, porque o substantivo e o verbo são os dois elementos gramaticais que vocês mais possuem contato no dia a dia de vocês, então vamos focar muito neles. Classificação, conjugação, predicação, emprego dos tempos e modos verbais, pronomes, regência verbal e nominal e a pontuação. E por último também vamos produzir alguns textos utilizando as técnicas adequadas e também vamos dar uma breve olhada nos termos técnicos e jargão da área de enfermagem, certo? Porque eu acredito que vocês devem ter muito contato com os termos técnicos desde agora, desde o início do curso de vocês. Porque, digamos assim, eu não quero em nenhum momento que vocês escrevam algum termo técnico errado, algum medicamento errado. Digamos que isso compromete muito a vida profissional de vocês. Então, esse tipo de coisa não dá para errar, certo? Então, vamos focar bastante nisso. Alguma dúvida até aqui? Temos aqui a data da nossa revisão. A revisão sempre passo a revisão antes da nossa avaliação. A nossa revisão é dia 24, a nossa avaliação dia 25, mas digamos que
Assim que eu terminar de passar a revisão para vocês, eu já vou encaminhar a prova para vocês, porque vocês têm um prazo de 24 horas, acredito eu, para me devolver a prova. Então, assim que eu terminar a revisão, eu já mando a prova para vocês. Dia 26 eu tiro o dia para corrigir e somar todas as notas e fazer o lançamento. E dia 29 será a nossa final, caso alguém não alcance a média. Ok? E é basicamente isso a nossa disciplina, no decorrer desses próximos 10 dias. Opa. Agora eu vou abrir aqui o nosso slide. O nosso conteúdo de hoje. Eu também vou encaminhar o plano de curso, certo? O plano de curso no grupo para vocês, quem quiser dar uma lida. Todo mundo está vendo o slide? Tem apostila. Eu mandei para a coordenação do CTAC. Eles me solicitaram. Então, quem não conseguir acompanhar, pode acompanhar as aulas pela apostila. Certo? Todo mundo está vendo o slide? Certo. Então, gente, de início, a nossa disciplina vai tratar sobre comunicação, linguagem, língua e fala. Professora, por que nós temos que estudar isso? Gente, a comunicação, ela é tudo na nossa vida. Sem a Oi? comunicação... Oi, Eu boa não tô noite. conseguindo ver. Boa noite, não tô conseguindo ver a apresentação. Deixa eu fechar aqui de novo. Só um instante. Apareceu agora, Emerson? Tá carregando. Ainda não. Tem Eu mais também alguém? não, professora. Não tô conseguindo não ver, não. Eu tô conseguindo ver. Gente, quem não tá conseguindo, porque a maioria tá conseguindo ver, entra de novo na sala, sai da plataforma e entra de novo, para ver se consegue. Tudo bem, só um momento. Saímos da sala aqui, é. Isso, da plataforma Google Meet, aí você volta lá no WhatsApp e pede de novo para entrar. Porque a maioria tá conseguindo ver o slide. Então deve ser algum problema na rede dos alunos. Eu estou conseguindo ver normal. Ok. Esperar eles voltarem. Acho que eles saíram. Conseguiu agora? Eu consegui. Ok. Então, certo. Se alguém não conseguir ou desaparecer em algum momento, é só falar. Que aí eu pauso aqui e a gente vê o que a gente pode fazer. Então, dando continuidade, professora, por que nós temos que estudar a comunicação? Gente, a comunicação ela é tudo na nossa vida. Sem a comunicação, nós não somos nada. Posso mandar sim. Posso mandar sim a apostila no grupo. Certo? Se você quiser também posso mandar no privado, fica a critério de vocês. Então, a comunicação ela é tudo na nossa vida. Sem a comunicação nós não somos absolutamente nada. Nós precisamos nos comunicar para entender a nossa vida, o nosso contexto social. Então, a comunicação ela é responsável por ligar as pessoas. Então, temos que estudar, temos que identificar a importância dela na nossa vida. E a comunicação ela não é nada sem linguagem, língua e fala. São três tópicos que constroem a comunicação. Afinal de contas, a comunicação ela é o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos e processos convencionais, seja através da linguagem falada ou escrita, por meio de sinais, como todo mundo conhece, nós temos Libras, certo? Que é um método de comunicação. Temos também signos ou símbolos,
temos a questão sonoro ou visual. Então, todos esses termos aqui, eles compõem elementos de comunicação. São métodos que as pessoas criaram de se comunicar. O homem primitivo, naquela época, ele não tinha como se comunicar. Então, ele teve que criar alguma condição. Então, com o passar dos anos, o homem foi evoluindo e a comunicação foi evoluindo junto com ele. A fala em si, ela não foi a única forma de comunicação. Até porque o homem começou a se deparar com pessoas surdas, mudas, e ele teve que criar novas formas de conseguir levar comunicação para essas pessoas. Porque digamos que essas pessoas chegam no hospital e até hoje nós temos muito disso. Eu acho super importante, eu acho extremamente necessário, seria interessante que todo mundo soubesse um pouco de Libras, principalmente quem é da área da saúde, quem possui muito contato com as pessoas, porque em algum determinado momento da vida de vocês, vocês podem se deparar com alguém que não consegue falar, que fala através de Libras. Então, como você vai conseguir atender essa pessoa? Digamos que essa pessoa não tem alguém para traduzir para você, um intérprete ao lado dela. Então, é uma questão muito importante, eu defendo muito isso. Os signos e símbolos também são um método de comunicação, como, por exemplo, o símbolo do técnico em enfermagem, ele é um método de comunicação. O símbolo da enfermagem, da medicina, o meu símbolo também de letras, todos eles também são uma forma de comunicação, ok? E a comunicação visual também, porque às vezes você pode se deparar com uma imagem, uma pintura, e ela não pode ter absolutamente nada escrito, mas só pela expressão, pelas cores, vibrantes ou não, você consegue ter uma noção do que aquele pintor queria comunicar a você. Okay? Então é importante nós sabermos que a comunicação ela é um ato, né, de transmissão, de receber alguma mensagem, algum código. Então, como eu havia dito, o homem naquele tempo, em primeira palavra escrita, digamos que o homem na Idade da Pedra, ele se comunicava pelo quê? Através de pinturas, de pedras, eles começaram a escrever nas paredes, a desenhar, e isso foi se aperfeiçoando com o tempo. Aí veio a tipografia móvel, veio a publicação em massa, veio o e-mail, o Twitter, e agora nós temos 140 caracteres, o que mais há a dizer, certo? Eu não sei o que a comunicação ainda vai evoluir, mas ela vai evoluir muito ainda. Não sei como, daqui uns tempos eu acho que... Enfim, eu não sei explicar, mas podemos perceber que cada ano que passa, nós evoluímos muito por conta da tecnologia. A comunicação, ela surgiu juntamente com o homem primitivo, e a gente não sabe ao certo quando foi que começou essa questão da comunicação entre si. Mas alguns homens naquela época gritavam, grunhiam, gesto. Então, digamos que você pode não estar conseguindo falar, mas através de um gesto, de um olhar, você consegue transmitir alguma coisa, você consegue transmitir alguma mensagem. Então, nós temos que ter muita atenção nessa questão, porque às vezes a pessoa não consegue falar, ou talvez até mesmo nem escrever, então ela vai tentar se comunicar com você através de gestos. Digamos que ela vai fazer alguma mímica. Então, a comunicação é muito importante para isso. Apesar disso, nós conseguimos associar gestos e sons para designar um objeto ou a uma determinada ação, surgindo assim o signo e a significação, que é o uso dos signos linguísticos. Na língua portuguesa, nós temos essas duas questões. Nós temos signo e significante. Professor, o que é signo? Gente, quando eu falo a palavra banana para vocês, automaticamente vocês ligam a palavra banana até a fruta, que é a banana em si. Então, o signo é isso, é aquela imagem que você cria automaticamente quando você recebe aquela mensagem. E o significante é o conceito que você tem a respeito desse signo. Digamos que a banana é o quê para você? Pode ser uma fruta, pode ser um tipo de aperitivo e assim vai, certo? Então é isso. Na língua portuguesa nós temos muito isso, signo e significante. Então, o primeiro tópico aqui é a comunicação verbal. Professor, o que seria essa comunicação verbal? É isso aqui que eu estou tendo com vocês. Nós temos aqui algumas imagens, todo mundo já deve ter se deparado com esse tipo de imagem. Temos aqui um cigarro, aqui nós temos uma linguagem totalmente não verbal.
Por quê? Porque não possui nenhum tipo de escrita, apenas uma imagem, mas a partir do momento que a gente consegue identificar essa imagem, nós conseguimos receber a mensagem que ela transmite, que é o quê? Aqui é proibido fumar. Isso acontece muito no nosso dia a dia. No hospital, por exemplo, pode ser que você se depare com uma placa, digamos que é uma imagem que você nunca viu na sua vida, e você vai ter que decodificar aquela imagem. Talvez você não consiga, vai precisar da ajuda de alguém. Mas em alguns momentos vai se deparar com placas que elas possuem uma escrita e já fica mais fácil de você interpretar o que aquela placa está querendo transmitir. Então nós temos essas duas formas, que é a linguagem não verbal e a linguagem verbal, que é quando a gente faz o uso da escrita. Então a comunicação verbal, ela é definida como sendo toda linguagem falada ou escrita, seja toda a mensagem transmitida através de palavras. Já a comunicação não verbal é o contrário, certo? Ela é compreendida por tudo aquilo que não faz uso de palavras. Então, para ser não verbal, ela não pode fazer uso de linguagem alguma, de palavra alguma, ok? Fique bem claro isso. Esse tipo de comunicação, ela exerce muita influência no nosso discurso, sendo um dos principais pontos de observação. Nós precisamos ficar atentos na linguagem não verbal, a questão das cores, a questão dos símbolos, o que aquele símbolo transmite para você. Sendo esse um dos principais pontos de observação para quem quer falar bem em público. Outro excelente exemplo da aplicação da linguagem não verbal é na sinalização de trânsito. Todo mundo aqui já deve ter visto que as placas de trânsito, elas são extremamente brilhosas, elas são extremamente coloridas. Por quê? Porque elas precisam ter atenção, elas precisam chamar muito a nossa atenção. Então, elas são extremamente vibrantes. É um método de comunicação não verbal. Em algumas você consegue ter a escrita, em outras não. E temos Libras, certo? Que é a nossa linguagem das mãos, como muita gente costuma dizer, certo? Aí nós temos aqui, eu trouxe aqui 3 imagens para vocês. Vamos identificar aqui a primeira imagem aqui do Zé Gotinha. Ele e a família dele. O que vocês conseguem tirar dessa imagem? A interpretação que vocês conseguem tirar dessa imagem para vocês? O que ela transmite para vocês? O que eles querem dizer? Uma família saudável, com saúde. Também, muito bom. Certo? O que mais podemos tirar dessa imagem, né? Temos aqui, não temos nenhuma palavra escrita, mas essa campanha do SUS, ela tinha um objetivo. Qual seria o objetivo, na opinião de vocês? Exatamente, a importância da vacinação. Percebem que, mesmo que você não tenha nem sequer uma palavra escrita, você consegue emitir a importância daquela mensagem? Então, nós podemos interpretar essa imagem dessa forma, né? Temos aqui o Zé Gotinha, a família dele. Outra coisa também que podemos tirar dessa imagem é o quê? A responsabilidade, né? A responsabilidade que o pai e a mãe precisam ter com os seus filhos, de levar a criança para a vacinação. Todo mundo sabe que a vacinação ela é extremamente importante, né, gente? Então, essa imagem também reflete bem essa questão que é uma responsabilidade do pai e da mãe em vacinar os seus filhos desde o período que é necessário, ok? E nós podemos ver que o quê? Que as crianças crescem mais saudáveis, felizes, e isso evita doenças, evita tragédias, evita coisas que podem desgastar a família daquele casal, ok? Aí nós temos aqui a segunda imagem. Uma leitura informal? É uma leitura que nós podemos ter. É sim e não. Oi? Não entendi. A segunda imagem ela é formal, porém pode ser verbal ou não, depende da pessoa que está vendo a imagem. Aqui, nessa segunda imagem, nós já temos um outro tipo de linguagem, que é a linguagem mista. Por quê? Porque aqui nós temos o uso da linguagem verbal e a não verbal, certo? Então, Sim. quando nós temos o uso de duas linguagens, das duas linguagens verbal e não verbal, nós chamamos de linguagem mista. Então, o que a gente consegue identificar aqui na segunda imagem? Temos uma criança, né? Nós vemos aqui que ela está observando alguma coisa. E em seguida nós temos aqui um letreiro. Afaste de seu filho o perigo da paralisia infantil.
O que mais nós podemos tirar dessa propaganda, dessa campanha, né? A imagem está um pouco ruim, mas a gente consegue ver aqui as pernas, né, da criança. Eu acho que ela está usando alguma coisa, enfim, ela está usando muletas, certo? E um negócio na perna, não sei qual é o nome disso. Acho que deve Eu ser acho um que ele está gesso. usando uma prótese, né, professora? Isso. Ou um gesso, eu não sei. É. Aí o que mais a gente pode tirar? Pode ser que essa criança esteja extremamente triste, né? Porque ela está observando alguma coisa lá fora. Pode ser que ela esteja observando crianças lá fora correndo, coisa que no momento ela não consegue fazer, né? Então percebam que a gente pode tirar muita coisa de uma imagem. Então essa campanha trouxe essa imagem juntamente com esse letreiro para conscientizar a questão do perigo que é a paralisia infantil. E a paralisia infantil ela pode ser evitada, certo? Com o quê? Com a vacinação, né? Então, fica aqui mais uma questão de linguagem, tanto verbal como não verbal. Na terceira, nossa terceira imagem aqui, certo? Temos mais uma imagem aqui com o uso tanto de linguagem verbal como não verbal, né? Sou o sarampo, mas pode me chamar de arrependimento. Mais uma vez o Zé Gotinha do SUS, que está aqui, né? Ele demonstrando a preocupação dele com a questão da vacinação, a importância de levarmos as crianças para a vacinação. E ele colocou aqui a imagem de uma criança com sarampo, né? Digamos que sem a vacinação, os pais podem se arrepender e vão ver aquele seu filho doente. Então, é basicamente isso, as semelhanças entre essas três imagens de campanha da vacinação. Primeira imagem, linguagem apenas não verbal, absolutamente. Segunda e terceira imagem, linguagem mista. Por quê? Porque faz uso da linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Tudo bem? Posso passar, né? Vamos dar continuidade. Signo linguístico. Como eu havia dito para vocês, nós temos duas questões, signo e significante. Que é o quê? Saussure, que é o pai da língua portuguesa, ele afirma o quê? Que a língua ela é um sistema de signos, é uma realidade psíquica depositada virtualmente dentro do nosso cérebro. Portanto, o signo ele é composto por um significante, que é a imagem que nós criamos automaticamente, quando eu falo a palavra banana, e um significado, que é o conceito que eu posso tirar da palavra banana, que é o quê? Uma fruta. Então, nós temos aqui uma imagem. Melhorou agora? Eu aproximei o microfone. Ok. Temos aqui o menininho. Aqui ele já está falando sobre o quê? Sobre uma maçã, né? Ele está se referindo a uma maçã. Então, a partir do momento que ele pensou na palavra maçã, ele teve um significado, né? A fruta. Se eu falasse maçã, alguém, não sei, vai depender de cada pessoa, poderia ter um outro pensamento, maçã, a Apple. A Apple é uma maçã, né? O símbolo da Apple. Então, ou quem, não sei, né? Vai depender de cada pessoa. Mas automaticamente a pessoa já pensa na fruta. Então, quando você pensa na fruta, no signo linguístico maçã, automaticamente você tira um significado dele, que é o quê? O conceito, né? Que é o quê? Uma fruta. E em seguida nós temos também o significante, que é a imagem acústica. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o que viria primeiro é o significado, ou é o significante, porque o significante é a imagem que nós criamos. E o significado vem logo em seguida, que é o conceito, certo? Então, falei na palavra banana, automaticamente eu já vou pensar na fruta. A imagem da banana vai vir na minha cabeça. Então, o significado de banana é fruta, ok? Então, isso aqui é a base da nossa língua portuguesa. Com o passar do tempo, a comunicação ela foi ganhando contornos mais evoluídos e ela foi ficando cada vez mais clara. Naquela época, os homens, como eu já disse para vocês aqui, eles desenhavam nas paredes, né? Faziam os desenhos e assim eles iam criando formas de comunicação. Os sumérios, eles foram os primeiros a usar a escrita nas cavernas, conhecida como sistema pictográfico. Como tudo evolui,
O passo seguinte foi os signos não representarem somente um objeto. Então, digamos que a comunicação do homem foi ficando limitada. Então, ele teve que começar a criar novas formas de se comunicar. E o que aconteceu? Indígenas da América do Norte usavam o desenho de um pássaro, por exemplo, para representar pressa, porque o passarinho ele voa muito rápido. Então, o homem ele queria demonstrar que ele precisava de pressa, que ele precisava de agilidade. Então, ele encontrou na forma do pássaro uma questão de representar pressa, mais rápido. Então, assim, foi quando começou a surgir o nosso alfabeto, ok? É interessante nós entendermos como surgiu a nossa escrita. A comunicação versus a nossa linguagem. Na comunicação, há uma mensagem enviada por um emissor a um receptor. Professor, o que é emissor e receptor? Gente, emissor sou eu, que estou enviando a mensagem para vocês. Qual é a mensagem que eu estou enviando para vocês? A explicação da aula. Então, vocês são os meus receptores. A comunicação, ela sempre vai ter isso, um emissor e um receptor. Esse envio de informações, ele pode ser feito de várias maneiras. Nós temos os nossos métodos de comunicação, tivemos as cartas, que até hoje não são mais tão utilizadas. Tivemos o telefone, que foi evoluindo para o nosso celular, o nosso smartphone, o nosso iPhone, o nosso cellphone. Gente, foi tudo evoluindo. Temos também até hoje o nosso e-mail. Tínhamos o MSN, não sei se alguém aqui já chegou a fazer uso do MSN, do Orkut, mas eram os nossos meios de comunicação naquela época. Eu tive Orkut, também tive MSN, eu ainda fui dessa época, né? Orkut, sim, eu até gostava do Orkut, gente, eu achava legal. Aí depois criaram o Facebook, né? Que aí, coitado do Orkut, foi esquecido. Então, o MSN também foi abolido, depois que surgiu o WhatsApp e os demais. Também temos as expressões faciais, do olhar ou do gesto, dentre outros. Para a gente fazer a mensagem chegar ao destinatário, a gente utiliza uma linguagem falada, escrita, gestual, corporal. O tipo de linguagem utilizada caracterizará o tipo de comunicação, verbal ou não verbal. Por quê? Todo mundo sabe que a não verbal, ela não faz uso de palavras. Então, se eu fizer uma mímica, ela vai ser considerada o quê? Uma linguagem não verbal. Correto? Agora, se eu escrever um e-mail, né, que é uma linguagem falada, escrita, então ela é uma comunicação verbal. Deu para entender a lógica? Se eu faço uso de palavras escritas, é uma linguagem verbal. Se eu não uso de forma alguma palavras escritas, eu estou usando apenas uma imagem, apenas uma mímica, um gesto, então eu uso a comunicação não verbal. Ok? Aí nós temos aqui, lembram que eu falei para vocês que esses 3 pilares, linguagem, língua, fala, formam a comunicação? É como se acontecesse isso aqui, ó. Vocês conseguem ver o meu mouse se mexendo aqui, no círculo? A minha seta ela é branca, mas acho que dá para ver. Temos aqui a comunicação, ok? E o que surge primeiro? Temos a linguagem, que é o todo. Temos a língua, que vem logo dentro da linguagem. E temos a fala, que é a última, que fica dentro da língua e da linguagem. Começando pela linguagem, por quê? Porque ela é a maior, ela é o sistema todo, ela é o sistema completo. A linguagem, ela é todo o sistema de signos, pelos quais 2 ou mais indivíduos se comunicam entre si, transmitindo e recebendo informações. Então, a linguagem, ela é toda essa forma de comunicação. Todos os tipos de comunicação que existem é uma linguagem. Aí, logo em seguida, nós temos a língua. Professora, o que seria a língua? Tem até aqui uma imagem. A língua é nada mais, nada menos do que o idioma. É o nosso idioma. A língua portuguesa é o nosso idioma. Ela é um sistema de linguagem e comunicação de um povo ou país. Por exemplo, nós temos aqui o inglês, o espanhol, o francês.
que possibilita a expressão de pensamentos e vontades. Por exemplo, o inglês e o português são línguas totalmente diferentes, ok? Então, a língua, falou em língua, tem que lembrar de quê? De idioma. A língua portuguesa é diferente do inglês, do francês, do italiano, e assim sucessivamente. Já a fala, ela já é o ato concreto. É quando a gente finalmente, através da nossa fala aqui, da nossa ação fonética, nós praticamos a nossa língua, a nossa fala. Então, a fala falou em, lembrei de fala. Então é o quê? É o ato concreto. É quando eu finalmente coloco o meu idioma em prática. Ok? Então, esses são os 3 conceitos de linguagem, língua e fala. Linguagem é todo o sistema de signos, todo o sistema de comunicação. A língua é o nosso idioma, língua portuguesa, língua inglesa, francês, italiano. E a fala é o ato concreto de falar. Então, o que acontece? Na comunicação, nós temos um discurso. A partir do momento que eu estou me comunicando com vocês, ao mesmo tempo eu estou fazendo um discurso. É uma espécie de discurso. O discurso, ele é o quê? É um suporte abstrato que sustenta os vários textos concretos que circulam em uma sociedade. Ele é o responsável em sustentar tudo que a gente fala. Ele é responsável pela concretização em termos de figuras e temas e estruturas semi-narrativas. E o que acontece? Nós analisamos esse discurso. Através dessa análise, nós conseguimos entender o quê? O que o texto diz? Como ele diz? E também fazer uma análise externa. Por que esse texto diz o que ele diz? Analisar o discurso é o quê? Determinar as condições de produção do texto. Por exemplo, uma receita de bolo. Nós podemos analisar o discurso daquela receita. Ela é para quê? Qual o objetivo dessa receita de bolo? É ensinar você a fazer bolo, ok? É te ensinar a fazer um bolo que você não sabe, por exemplo, um bolo de cenoura, um bolo de chocolate. Então, a análise do discurso ela é feita para isso, certo? Por que este texto diz o que ele diz? Né? Por que a receita diz que nós temos que usar 3 ovos, uma xícara de leite? Porque se você não fizer isso, o seu bolo não vai conseguir, né, crescer. Sem o fermento, ele não vai evoluir. Então, o discurso, a análise do discurso é para isso. Nós analisarmos os textos. Porque nós possuímos vários tipos de texto. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é texto. Tudo que eu já falei até agora é texto. O texto, ele absolutamente fala ao mesmo tempo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não está tranquilo? Ok. Então, análise de discurso é análise de texto, análise da nossa fala, saber o porquê que aquele texto diz isso, por que esse texto foi escrito e assim vai. Aí nós temos a intencionalidade discursiva. Porque, reflitam comigo, se você vai escrever alguma coisa, você tem alguma intenção com aquela sua mensagem. Eu tenho a intenção de esculhambar o presidente, eu tenho a intenção de esculachar o prefeito. Eu tenho a intenção de elogiar. Eu tenho a intenção de elogiar o meu chefe, a minha mãe, o meu pai. Tudo que você for escrever de texto, você tem alguma intenção. As intenções explícitas ou implícitas existentes na linguagem dos interlocutores que participam de uma situação comunicativa, por isso, analise os elementos comunicativos da imagem abaixo. Vamos analisar aqui essa imagem. Parado no carnaval, basta. Parado no carnaval, basta o Brasil. Isso aqui é uma propaganda, né? Temos aqui um cara acidentado, né? Temos aqui o pé dele. Acredito que ele quebrou o pé. E em seguida temos a imagem. Evite acidentes no carnaval. O que vocês conseguem tirar dessa imagem, além disso aqui, que está escrito? Qual a intenção dessa propaganda? Essa propaganda tem alguma intenção.
Parada no carnaval, basta o Brasil. Evite acidentes no carnaval. Essa propaganda aqui, sim, ela busca alertar sobre acidente. Mas ela tem mais uma coisa. Isso aqui é sobre a lei seca, certo? Essa propaganda aqui é da lei seca. Eu não sei se alguém chegou a pensar na lei seca, mas essa propaganda ela quer refletir sobre a questão do álcool. Porque quando chega o carnaval, todo mundo sabe que o brasileiro ele bebe muito, certo? E todo mundo sabe também que álcool e direção não combinam de nenhuma forma. Então, quem se deparar com esse tipo de propaganda precisa entender a intenção dela. Qual é a intenção da lei seca, né? É diminuir a questão dos acidentes, evite acidentes no carnaval, parado no carnaval, basta o Brasil. Então, o Brasil inteiro, ele para no carnaval, 5 dias de festa, de folia. Então, ele quis demonstrar que só o carnaval pode parar o Brasil, né? Um acidente não é legal parar você, ok? Então, a intencionalidade discursiva, ela é isso. Ela é a intenção. Qual a intenção explícita ou implícita daquele texto? Percebam que não tinha nada escrito aqui sobre lei seca, álcool zero. Então, a intenção está implicitamente, ok? Então, podemos tirar essa abordagem, essas informações dessas duas propagandas aqui. Aí, qual a importância da nossa comunicação com o paciente? Gente, eu costumo pensar que a gente pode se deparar de tudo nessa vida. Quando lidamos com os pacientes, nós precisamos estar atentos a todas as formas de comunicação. Os pacientes nos enviam mensagens não necessariamente apenas por meio de palavras. Um olhar, um movimento corporal, um semblante podem dizer muito sobre o paciente. Às vezes o paciente ele pode estar morrendo de dor, ele não consegue te dizer o que ele está sentindo, ele está precisando de alguma coisa, ele não consegue falar sequer. Então você vai ter que conseguir se comunicar com ele através do olhar, de um gesto. Onde dói? Dói aqui, o que você precisa? E assim vai. Outra coisa também que eu queria muito pedir para vocês é que vocês tratem todos eles com carinho. Pode ser o paciente mais ignorante que for, mas tratem com muito carinho. Porque, digamos que você vai receber um paciente lá da zona rural. Aquele senhorzinho que veio lá da zona rural, o bichinho. Ele não tem uma escolaridade, ele não consegue se comunicar de uma forma eficiente. Quando ele chega num ambiente que não é o ambiente que ele está acostumado, ele fica com vergonha, ele não consegue expressar o que ele está sentindo. Ele vai utilizar palavras que vocês não vão entender. Por quê? São palavras, não significa que ele fala errado. É porque são palavras típicas da região que ele mora. Então você não vai entender. Mas a gente não pode tratar essas pessoas de forma grotesca. A mesma coisa com pessoas de periferia. Pessoas de periferia, eles possuem um grau de escolaridade muito baixo. Então, eles possuem uma forma de comunicação muito diferente da nossa. Quando esse tipo de pessoa chega no hospital, nós precisamos acolher da melhor maneira possível. Então, a comunicação ela é extremamente importante nessa hora. A empatia, o respeito e sem julgamentos. São os 3 tópicos que eu trouxe aqui também. Na área da saúde, a comunicação escrita ela faz parte do processo e é fundamental em 2 momentos. No que diz respeito aos aspectos éticos e legais, em toda a vida profissional de vocês precisam ter uma conduta ética dentro da lei e os registros de assistência. E o segundo está relacionado com a qualidade assistencial. Gente, não tem coisa melhor no mundo quando você é reconhecido pela sua assistência, pelo seu profissionalismo, pela forma que você trata aquela pessoa. Eu fico muito feliz quando eu chego num lugar e eu sou muito bem tratada. Eu elogio, eu agradeço, eu parabenizo a pessoa que me atendeu. Talvez vocês não se deparem com gente que agradeça. Tem muita gente ingrata nesse mundo, mas fiquem cientes que uma hora vai chegar alguém, vai te agradecer pela qualidade assistencial que você vai oferecer a essa pessoa. Acreditem, é verdade. O que a gente tem que evitar na questão da comunicação? Evitar os desconfortos. A comunicação ela não consiste apenas na fala e na escuta,
mas também nos gestos, expressões, postura, tom de voz e olhar. Às vezes a pessoa ela possui uma postura tão baixa, aquela expressão cabisbaixa, né? Então nós temos que prestar atenção, nós precisamos observar. Nesse sentido, é importante receber o paciente com um sorriso, demonstrar interesse enquanto ele fala, porque, gente, aquela pessoa ela já está sofrendo. Você pode estar com tantos problemas em casa, seu dia foi estressante, mas você nem sabe como é que foi a vida daquela pessoa que está sentindo dor, que passou por uma situação difícil. Você tem que receber ela. Oi. Só um momento, se eu não interromper um momentinho. Um dos motivos assim, que mais me levou com relação a fazer esse curso, justamente foi isso, né? Por isso. Porque assim, a gente se depara principalmente na questão da saúde, né? Acho que é um momento assim, que a pessoa está muito debilitada e é o momento que a pessoa mais precisa de atenção. Sim. E assim, de você chegar numa unidade, assim, nem todos, Sim. mas assim, sempre a gente chega na unidade e sempre tem alguém para atender as pessoas que ela atende muito mal. Aquela questão da informação. Ok, cadê? Fechei aqui o slide, peraí. Então, nesse sentido, a gente precisa receber o paciente com um sorriso, demonstrar interesse enquanto ele fala, manter contato visual sempre que possível e usar um tom de voz mais ameno. Gente, tem muita gente que você fala, às vezes, eu falo muito alto, particularmente eu falo muito alto, e a pessoa pensa que às vezes eu tô sendo grosseira, mas eu não tô. É o meu jeito de falar, para que o paciente se sinta à vontade e tranquilo durante qualquer procedimento. Por isso é importante adequar a sua comunicação de acordo com o seu ouvinte. Por exemplo, se vai chegar um senhorzinho lá da zona rural, você vai ter que se comunicar com ele, você vai ter que adequar a sua fala com ele. Não adianta você falar termo técnico para ele, que ele não vai entender absolutamente nada. Então, eu costumo dizer que a língua portuguesa ela é que nem roupa. Você não vai à praia de terno. Você não vai no tribunal de justiça de biquíni. Então, a nossa língua, nós precisamos adequar ela de acordo com cada situação que nós estamos vivendo. Se você vai receber um juiz, você vai atender um juiz, uma pessoa, o presidente, seja quem for, você não vai conseguir tratar essa pessoa de qualquer maneira, você não vai poder falar com ela de qualquer maneira, você vai ter que manter formalidade, você não vai conseguir ser informal, a não ser que ele lhe dê intimidade para isso, né? Então, a comunicação, ela é isso, a gente precisa adequar ela de acordo com o seu ouvinte. A língua, ela é que nem roupa, temos que vestir a roupa de acordo com a ocasião. Empatia. Temos que ter muita empatia. Temos os elementos da comunicação. Gente, a comunicação, ela não é nada sem isso aqui. Como eu já falei para vocês, nós temos o emissor, que sou eu, aquele que emite a mensagem, e temos o receptor, que é aquele que recebe a mensagem. Temos o código, que é nada mais, nada menos do que a língua utilizada para a transmissão da mensagem. Qual é a língua que eu estou utilizando aqui? A fala, né? A língua, nosso português. Temos o canal, qual é o canal que eu estou utilizando aqui? O Google Meet, o celular, o notebook, a nossa plataforma aqui digital é o nosso canal. Também existem os outros canais, como a TV, o rádio, internet, jornal e revistas. E temos o contexto, né? Assunto ou situação que a mensagem se refere, né? Qual é a situação aqui que nós estamos vivendo aqui? A aula, né? Estudando aqui o assunto de comunicação, linguagem, língua. Então, esse é o nosso contexto. Temos aqui nesse quadro como isso ocorre, né? Temos aqui o emissor, que é o escritor falante. Temos a mensagem, que é o nosso texto. Temos o receptor, que é o nosso leitor ou ouvinte. Temos o código, que é a nossa língua. Temos o canal, que é o meio de vinculação. E temos o referente, que é o contexto, assunto e situação. Português europeu versus português brasileiro. Queria falar uma coisa para vocês. Os europeus, eles consideram o português brasileiro feio. Eles consideram o nosso português extremamente errado, e somente deles que é o certo. O português brasileiro, ele apresenta características próprias, distintivas, diferentes das do português europeu. E muitas vezes até exclusivas dentro do conjunto mais amplo das línguas românicas. Todo mundo sabe que o Brasil ele foi colonizado por diversas culturas, ok? Nós temos cultura africana, tivemos colonização do europeu, dos alemães,
e entre outros. Então, o Brasil ele é muito diversificado. E o que isso iria resultar? Uma língua totalmente diversificada. E não tem como a gente dizer que o nosso português seria puro, como o português europeu, ele se intitula como, nós somos o português puro, o português clássico, nós somos o português correto. Não, gente, isso é um absurdo. O nosso português brasileiro, ele é muito lindo. Gente, eu acho ridículo o jeito que o português de Portugal fala. Eu acho muito lindo a forma que o português brasileiro, ele modificou a nossa língua, ele diversificou. Aí nós temos aqui algumas diferenças. No Brasil, em Portugal. Temos aqui marrom, que em Portugal eles chamam de castanho. Temos Mauricinho, que em Portugal é Betinho. Temos mochila, que é saco. Moça, que para nós e para eles é rapariga. Rapariga para nós aqui já é outra coisa. Ônibus, que para eles é autocarro. Placa de carro, que é matrícula. Pintinho, que é pintainho. Pedágio, que é portagem. Pedestre, peão. Peão pra gente já é outra coisa, totalmente diferente, nada a ver. Peão pra mim já é aquele cara que lida com cavalo. Temos aqui a van, que é aquele tipo de transporte, para eles é carrinha. Temos ponto de ônibus, que para eles é paragem de autocarro, já que autocarro também é ônibus para eles. Temos panela, que para eles é tacho. Tacho para mim também, só que tacho para mim é uma espécie de panela. Temos sanduíche. O nosso sanduíche para eles é sundaes. Temos o suco, que para eles é sumo. Sexo oral, que para eles é broche ou bico. Temos trem, que para eles é comboio. Temos tela, celular, cinema. Eu acho que isso aqui é ecrã. Temos terno, que para eles é fato. Temos time, clube, que para eles é equipa. Temos tanque combustível, que para eles é depósito. Térreo, que para eles é réis do chão. Temos vitrine, que para eles é montra. Xerox, fotocópia. Xícara, que é chavena. Deu para ver a grande diferença que nós temos do português do Brasil para o português de Portugal. Então, como eu falei para vocês, eu acho extremamente feio, eu acho ridículo o português de Portugal. Eu não sei de onde é que eles se acham. Diferente, né, professora? Eles se acham, gente. Tem português lá que esculhamba o brasileiro, fala que o brasileiro acabou com o português, o idioma que era puro e diversificou. Gente, sendo que o deles que é esquisito. Eu nunca, não aceito uma coisa dessa. Ó, o broche e o bico, né, professora, que já é outra coisa, né? A mesma coisa que rapariga, autocarro. Gente, quem que chama ônibus de autocarro? Ai, meu Deus. Ok. No nosso vernáculo geral brasileiro, isso aqui é o quê? Gente, nós não escrevemos da forma que nós falamos. E isso é muito complicado, porque na hora da escrita, nós temos que seguir as regras gramaticais. O que acontece? Eu já me deparei com muitos alunos que querem escrever do jeito que falam. Gente, não dá, não pode. Porque o que acontece? Alguns alunos engolem letras. Por exemplo, cantar. Ele não escreve o R no final. Ele vai escrever cantar. Ele escreve cantar. Esquece o R no final. Por quê? Porque quando a gente vai falar, a gente não fala cantar. A gente fala cantar. Cantar. Não, a gente não pronuncia o R. O som do R não sai muito bem. Eu tive uma professora na faculdade, lá na UFAC, que ela é de Goiânia. E eu achei engraçado uma vez, na aula, que ela falou assim que, quando ela chegou aqui no Acre, ela achou muito diferente porque a gente fala cantando. E até hoje eu nunca entendi o que ela quis dizer com isso, que a gente fala cantando. Eu não considero, não. Pra mim, a gente fala normal. E eu achei extremamente engraçado, porque ela é do interior de Goiás e ela fala porta, portão, porteira, amor. E eu fico, nossa, gente, eu não consigo. E algumas pessoas têm preconceito com a gente porque nós não falamos assim. Aqui a gente não fala amor, a gente não fala porta, portão, porteira. Nossa, que nem caipira. A gente fala porta, a gente fala
amor, a gente fala porco, a gente não fala porco, a gente não fala porca. Gente, é muito engraçado, porque eles querem mangar do nosso jeito de falar, mas o jeito de falar deles também não é dos melhores, não. Então, o que que acontece? Na forma escrita, temos aqui de um lado a forma escrita e temos aqui o falado. No escrito é beijo, mas a gente não fala beijo. Eu duvido se alguém aqui fala beijo certinho. Todo mundo fala beijo, beijo, cheiro. Ninguém fala cheiro, a gente fala cheiro, a gente dá um cheiro. Ninguém fala calouro, a gente fala calouro. A mesma coisa que professor. Gente, eu nunca vi nenhum aluno me chamando de professora. Ei, professora. Desse jeito, não tem nenhum aluno que me chama de professora. Ei, professora. Ô, professora. 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 Ei, professora. Gente, não tem. Mês. Ninguém fala mês. A gente fala mês. Né? Mas, gente, não dá para escrever desse jeito aqui, né? A gente precisa escrever do jeito que é certo, da forma da norma culta aqui. Se a norma culta diz que mês tem esse acento aqui, nós temos que escrever do jeito que está aqui. Não posso tacar um i aqui. Só porque na hora que eu falo, eu escuto o som do i. Temos vender. Ninguém fala vender, mas a gente fala vender. Eu vou vender ali um negócio. A gente engole muito as letras na hora que a gente está falando. Isso é muito questão de fonética. Sair. Ah, eu vou sair. Não, vou sair. Cantar. Cantar. Cantar, né? A gente fala muito cantar. O que mais? Temos aqui também algumas coisas que as pessoas cometem alguns erros no dia a dia. Vamos se ver qualquer dia desses? Vamos se falar mais tarde? A gente usa muito se, né? Vamos se ver, vamos se falar, né? Sendo como se o se ele fosse o sujeito da oração, da frase. Sendo que ele não é utilizado como sujeito, nós não podemos utilizar ele assim. Baseado em fatos reais, o cinema ele já abominou isso aqui, ele não coloca mais isso, porque se você vai assistir um filme de terror e tem lá baseado em fatos reais, meu amigo, ele acabou, porque se é um fato, é óbvio que é real, gente. Então muita gente cometia esse tipo de erro aqui. E outra coisa também que as pessoas costumam errar muito é a questão do plural e singular. Por quê? Chegou os livros que eu pedi, o chegou tá errado. Porque se livro está no plural, tem um S aqui no final, então tá no plural. É mais de um livro. Então não dá. Chegou quando eu quero me referir a um. Se tá se falando mais de um, então chegaram. Chegaram os livros que eu pedi? Chegaram. A mesma coisa aqui em férias. Já acabou as férias? A gente fala muito isso no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Porque já é um vício. Já acabou as férias? Sendo que o certo já acabaram as férias. Tem que concordar com o plural. Se está no plural, vai ter que concordar. Não dá para falar já acabou as férias. Seria já acabou o sorvete. O sorvete. Estou falando de um sorvete. Já acabaram os sorvetes? A mesma coisa que sobrou todos esses copos, sendo que o certo sobraram todos esses copos. Outra coisa também muita gente erra a questão do uso do onde e do aonde. Mas eu vou falar para vocês não errarem mais isso. O onde, a gente só utiliza ele quando é questão de lugar. Lugar concreto, como por exemplo aqui a minha casa. É um lugar concreto, certo? Então eu não vou falar assim, aonde você mora. Certo? Porque se eu estou te perguntando aonde você mora, eu estou me referindo a um lugar. Se é um lugar concreto, eu não posso utilizar aonde. Eu tenho que usar o onde. Porque o aonde, ele dá a ideia de movimento. Tem aquela música, diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Então, aonde é quando você quer se referir que você está se locomovendo. Por exemplo, aonde você pensa que vai? Aonde você pensa que está? Aonde você pensa que eu estava? Certo? Então, falou em onde? Onde é lugar concreto. Onde você mora. Onde está aquela caneta, onde está a geladeira, onde está o meu celular, ok? Agora, se você está se referindo à movimentação, aonde? Aonde você pensa que vai, aonde você vai, ok? Professora, Oi. eu só quero citar mais um exemplo, que eu tenho, acho que é preconceito, só pode, com quem fala trouxe, ao invés de trouxe.
Tem muita gente que fala truce só porque ouve várias outras pessoas falando, sendo que é errado, né, também. É a mesma coisa do fumo. Nós fumamos. Gente, não é que seja errado. De acordo com a norma gramatical, o certo é nós fomos. Só que se a pessoa fala eu trouxe, é ela que fala, gente. Nós não podemos, digamos que, julgar essa pessoa, porque talvez ela não tenha uma escolaridade. Se essa pessoa não tem conhecimento e ela fala eu trouxe, o máximo que a gente pode fazer é falar, olha, nada contra, mas o certo é eu trouxe. Mas você pode falar do jeito que você quiser. Só que em alguns momentos formais, ela teria que falar eu trouxe. Muita gente fala eu trouxe. Por exemplo, os meus pais, eles são pessoas que não tiveram alfabetização completa. Então eles falam muito, eu fumo, nós fumo, eu trouxe. Eu não vou julgar os meus pais por causa disso, entendeu? Eu tento ensinar para eles algumas formas, eu tento corrigir isso, mas é um vício. Quando é um vício, gente, é muito difícil. Eu mesma tenho muitos vícios. Eu fiz língua portuguesa, 4 anos estudando na UFAC. Eu tinha muitos vícios, tive que trabalhar bastante eles. Até hoje eu ainda tenho. Durante a explicação aqui, eu tenho muita certeza que vocês já perceberam. Eu falo muito então, né? Ok, certo. Já me peguei em alguns momentos falando mais melhor. Porque, gente, é um vício tão ordinário que a gente comete, a gente não percebe. Sim, o mais melhor, porque se você já tem o melhor, para que o mais? Certo? A mesma coisa do agente junto, o agente separado. Tipo, a gente sabe qual é o certo, qual é o que eu tenho que usar, certo? Mas é um vício. Em algum momento a gente desliza, a gente comete o erro, entendeu? Mas é isso. É muito comum. Você vai se deparar com muitas pessoas falando eu trouxe, certo? Se você se sentir à vontade de corrigir, né? Mas eu não aconselho que você faça isso porque muita gente não gosta. Eu mesma, como professora de língua portuguesa, teve gente que não gostou quando eu corrigi, se sentiu desconfortável. Então eu parei, por quê? Porque as pessoas se sentem desconfortáveis. A gente tenta ajudar, mas é o preconceito linguístico, ok? Por exemplo, eu tenho preconceito. Eu não aceito a questão da diferença do mas e do mais. Eu tenho muito preconceito de quem erra essas coisas. A diferença do mas e do mais. Então, esse já é o nosso próximo tópico. Gente, só um instante, peraí. Vou dar um... Então, nós paramos aqui, né, no preconceito linguístico. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre ele. De acordo com Marcos Bagno, né, o certo de hoje foi errado ontem e o errado de hoje pode muito bem se tornar o certo de amanhã. Então, nunca se sabe. Digamos que o que hoje a gente considera errado, no futuro pode ser considerado certo. Mas saber se daqui a uns tempos o você abreviado de forma V e C se torne correto? Nunca se sabe. Porque o português ele evoluiu muito. Ok? Nós temos alguns mitos a respeito do preconceito linguístico. Primeiro mito. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Então, isso é um mito que nós precisamos acabar. Temos até aqui a tirinha do Chico Bento. Padre, não cometi nenhum pecado nesta semana. Parabéns, Chico. Como você conseguiu? Dormi o tempo todo. Certo? Muita gente fala dessa forma. Se fôssemos pensar que as pessoas que dizem Cláudia, chicrete e planta têm algum defeito ou atraso mental, seríamos forçados a admitir que toda a população da província romana da Lusitânia também tinha esse mesmo problema na época em que a língua portuguesa estava se formando. Então, nós não podemos desmerecer aquelas pessoas que moram na zona rural, por exemplo. Eu já tive alunos na zona rural que eu já me deparei com eles escrevendo Cláudia, chicrete. E qual é o meu papel como professora? Mostrar para ele que, apesar dele falar daquela forma, ele não pode escrever daquele jeito. De acordo com a norma culta, ele precisa escrever chiclete, ele precisa escrever planta. E se ele quiser aperfeiçoar a fala dele de planta para planta, melhor ainda. Mas eu não posso dizer que ele fala errado, ele é burro.
Não, eles não são pessoas burras, eles não são consideradas pessoas com algum atraso mental. São simplesmente pessoas que não possuem escolarização e que elas cresceram numa região que com a sociedade que falam daquele jeito. Então, automaticamente, eles tiveram a influência daquela fala. A mesma coisa que eu. Eu tive muita influência da fala dos meus professores na faculdade. Então, algumas coisas eu consegui aprender com eles, eu já tive contato, então já consegui aperfeiçoar. A mesma coisa são aquelas pessoas que moram em periferia, né? Os mano, né? Aquelas pessoas marginalizadas, eles possuem um linguajar totalmente diferente do nosso. Mas isso não significa que eles falem errado. É a forma deles falar, é a variação deles. Você consegue entender? Se você se deparar com um senhor que ele fala Cláudia, você vai conseguir entender que ele quis dizer Cláudia? Sim, você vai conseguir entender. Você vai conseguir entender que ele quis dizer chiclete e não chicrete. Então, mesmo que ele fale chicrete e você consiga entender que ele quis dizer chiclete, ele é uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa que fala errado, ele não é uma pessoa burra. Ele é uma pessoa normal, uma pessoa que tem uma variação diferente da sua de falar. A única coisa que mais importa aqui é se você consegue entender aquilo que ele falou. Porque se você não conseguir entender, aí sim nós temos um problema. O problema é na fala dele. Porque se ele não consegue articular uma frase, ele não consegue pronunciar uma palavra e conectar com outra, aí sim nós temos um problema fonético. Um problema. Não sei se alguém aqui está assistindo BBB. Alguém assistindo aqui BBB? Temos a Thaís, o exemplo da Thaís. Gente, a Thaís ela não consegue formular uma frase. E isso são problemas fonéticos, né? Isso já envolve a dicção. A nossa fonética, que é a nossa fala, ela é interligada com o nosso cérebro. E percebam que a Thaís, às vezes, ela não consegue formular uma frase, um raciocínio. Então, isso é preocupante. Ela realmente precisa de ajuda, digamos assim. Seríamos forçados a admitir, certo? Além disso, por exemplo, o grande escritor Luís de Camões, um grande escritor da nossa língua portuguesa, ele também sofria desse mesmo mal, acreditem. Ele já escreveu em grego, publicar, pranta, frauta, frecha, na obra que é considerada até hoje o maior monumento literário do português clássico, Os Lusíadas. Naquela época, era normal escrever publicar, pranta, frauta, frecha. Então, não podemos considerar que o errado de hoje não pode ser o certo de amanhã, né? O errado de ontem se tornou certo hoje. Então, isso é muita questão de mito. O preconceito linguístico, ele é decorrência de um preconceito social. Então, é como se ele fosse o preconceito racial, o preconceito, a homofobia. Ele é mais um tipo de preconceito. As pessoas que dizem Cláudia, praca, pranta, pertence a uma classe social desprestigiada, marginalizada, que não tem acesso à educação formal e aos bens culturais da elite, e por isso a língua que elas falam sofre o mesmo preconceito que pesa sobre elas mesmas. Ou seja, a sua língua ela é considerada feia, pobre, carente, quando na verdade é apenas diferente da língua ensinada na escola. Essas pessoas elas possuem muita dificuldade na hora de uma entrevista de emprego, se elas não conseguem se pronunciar bem, falar bem, certo? Elas possuem muita dificuldade, as pessoas são muito desprestigiadas por conta da forma que elas falam, dessa questão de serem consideradas uma linguagem muito feia, muito pobre, não é uma linguagem rica em elementos coesivos. Então essas pessoas elas sofrem muito preconceito e essa é uma coisa que nós precisamos acabar. Mito 2. O certo é falar assim porque se escreve assim. Curumim, véi, oxente, piá, mano. Diante de uma palavra, ou diante de uma tableta escrita colégio, é provável que um pernambucano, lendo-a em voz alta, diga colégio. Que um carioca diga colégio. Que um paulistano diga colégio. E agora, quem está certo? Ora, todos estão igualmente certos. O que acontece é que em toda a língua do mundo existe um fenômeno chamado variação, isto é,
Nenhuma língua é falada do mesmo jeito em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico. Então a gente tem muito preconceito nisso também. Por exemplo, macaxeira. A gente fica nessa disputa. Ah, não, é macaxeira. Ah, não, é biscoito. Não, é bolacha. E nós ficamos nessa disputa. Quem tá certo, quem tá errado? Ora, ninguém tá errado, ninguém tá certo. São sinônimos que a gente cria. Por exemplo, a macaxeira. Em alguns lugares nós conhecemos ela como aipim. Outros lugares como mandioca. O refresco. Em alguns lugares é o din-din. Em outros lugares é o sacolé. E assim vai variando. Então, o certo é falar assim porque se escreve assim. Não necessariamente, certo? A variação, ela tá aí para isso. A variação é a nossa liberdade de falar, ok? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem como tem muito preconceito nas redes sociais. As pessoas, elas cometem muita covardia. Tem que mudar é o sotaque. Você não está mais em Sergipe. O povo brasileiro não merece isso. Tenta mudar primeiro sua gramática. A palavra Sergipe não é proparoxítono, ou seja, ela não tem acento. Então, esse acento desavisado que você colocou não existe. Respeite a gramática, o meu Sergipe e ao meu sotaque. Então, a pessoa aqui, ela quis mangar, né, no sotaque nordestino, já escreveu de um jeito que nem é norma culta, então chegou uma outra pessoa aqui, já começou a mangar dela também, criticou muito. E isso acontece muito nas redes sociais. Sendo que nas redes sociais, nas nossas redes sociais, nós temos a liberdade para escrever da forma que a gente quiser. Agora, se você vai preencher um documento, aí sim. Aí você tem que escrever certinho. Não dá para você preencher um documento do mesmo jeito que você escreve no seu Facebook, do mesmo jeito que você escreve no seu Twitter, no seu Instagram, no seu WhatsApp. Imagina só, vocês vão preencher um documento importantíssimo, legal, e vocês tacam lá um VC abreviado, um nós vamos, um nós fumo, um nós trouxe, certo? Então, não dá. Documentos formais, por exemplo, preencher documentação, não dá. Agora, na sua rede social, onde você tem a sua liberdade, eu mesma, às vezes, nem... Algumas pessoas me criticam muito nas minhas redes sociais, porque às vezes eu esqueço uma vírgula, às vezes eu esqueço alguma coisa, um acento, justamente pelo fato de ser professora de língua portuguesa. Eles querem que eu escreva absolutamente tudo certinho nas minhas redes sociais, sendo que a gente tem a liberdade para escrever do jeito que a gente quiser na nossa rede social. Mais algum exemplo aqui. Primeiro, volta para a escola e aprende a escrever triplex, burrinho querendo saber de política. Mais um exemplo de preconceito linguístico. Os errinhos ortográficos e gramaticais não me deixaram sentir a ideia do tweet. Na verdade, entender já foi um grande desafio. O cara que escreveu Feliz Natal no gramado e foi zoado disse que hoje não teve condições de estudar, que chorou com a repercussão, que está investindo tudo o que tem na educação dos filhos. Por trás de cada bullying tem uma vida, tem sentimentos e uma história que ninguém conhece. Eu achei isso aqui muito interessante. O Luiz Guilherme Prado, ele postou no Twitter dele. Foi a repercussão de um senhor que... Eu acho que era um senhor que ele escreveu Feliz Natal. E todo mundo sabe que Feliz Natal é com Z. E ele foi zoado, extremamente zoado nas redes sociais. As pessoas mangaram muito dele. E depois ele explicou as condições dele, que ele não é bem escolarizado. E que tudo que ele ganha é para investir na educação dos filhos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, gente. O preconceito nas redes sociais é muito triste, porque a realidade de cada um, né? A minha realidade é diferente da de vocês. Então temos que ter muito cuidado com as redes sociais, com o preconceito. Certo? Se você é um professor e queira ajudar, ajude. Não critique, ajude, ao invés de criticar, ao invés de zoar, de mangar, de rir da situação de pessoas que nem sequer têm condições de ir à escola. Ok? Outra situação aqui. Oi, tem problema de nós bater um papo? A moça aqui, ela ficou extremamente encantada pela aparência do rapaz e quando ele começou a falar, ela correu, né? Só pelo fato dele falar, tem problema nós bater um papo.
É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, óbvio. Vocês precisam seguir algumas regras gramaticais na hora de preencher uma documentação, alguma coisa extremamente formal. Mas não se pode fazer isso tentando criar uma língua falada artificial e reprovando como erradas as pronúncias que são resultado natural das forças internas que governam o nosso idioma. Seria mais justo e democrático dizer ao aluno que ele pode dizer bonito ou bonito. Você é aluno. Você pode falar bonito, você pode falar bonito, mas que ele só pode escrever bonito. Porque, de acordo com a gramática, não pode escrever bonito. É necessária uma ortografia única para toda a língua. Porque imagina só, gente, se a gente pudesse escrever de tudo que é jeito, a bagunça que ia ficar, não ia ter controle, não ia ter uma coisa coerente. Todo mundo ia sair escrevendo do jeito que quisesse. Ia ser que nem nas redes sociais. Todo mundo escreve do jeito que quer nas redes sociais. Imagina se você tivesse que preencher uma documentação, escrever de qualquer jeito, uma outra pessoa ia pegar, não ia entender o que você escreveu. Então, por isso que nós temos que padronizar a ortografia, para que todos possam ler e compreender o que está escrito. Mas é preciso lembrar que ela funciona como a partitura de uma música. Cada instrumentista vai interpretá-la de um modo todo seu particular. Então, a minha interpretação pode ser extremamente diferente da sua, ok? Variações da língua. O que são as variações da língua, então, professora? A gente falou tanto sobre isso agora. Existem dois tipos de variações linguísticas. Primeiro, o que é a variação linguística? Elas são as variações que uma língua pode apresentar por conta de influências sociais, culturais, regionais e históricas. Então, nós temos toda a nossa história do Brasil, temos as nossas culturas, as nossas regiões. Cada região do Brasil tem uma forma diferente, tem uma geografia diferente, tem uma questão social diferente. Variações geográficas e socioculturais, gravem isso, nunca mais esqueçam. São os dois tipos de variações linguísticas que nós possuímos, geográficas e socioculturais. As geográficas, o próprio nome já diz, está ligado com a região, geograficamente falando, a zona urbana, a zona rural, os falares regionais, está interligado com a região. Nós aqui da zona urbana de Rio Branco temos um linguajar diferente de quem mora na zona rural. Já as questões socioculturais têm a ver com a cultura determinadas ao falante e à situação. Também tem um jargão. Então, as socioculturais vai depender muito da cultura daquela sociedade. Os manos, as minas, os adolescentes possuem o próprio linguajar deles. O técnico de informática, com quem também é técnico de informática, eles têm um jargão próprio deles. Professor, o que é esse jargão? Jargão é o que vocês também vão possuir quando vocês começarem a frequentar o ambiente de trabalho de vocês. Lá dentro vai ter algumas coisas que vocês vão conversar uns com os outros e somente vocês vão entender o que é. Eu, que não sou da área da saúde, se eu chegar e pegar um trecho da conversa, talvez eu não entenda, porque é um jargão de vocês. Eu não vou conseguir entender o que vocês estão conversando. Da mesma forma que se a gente chegar num juiz e ele está conversando sobre doutrina, sobre jurisprudência, muita gente não vai saber o que é isso. Por quê? Porque não é uma coisa que nós estamos acostumados, não é uma coisa da nossa área. É um jargão da área deles. A mesma coisa do jargão médico, da área médica. Os médicos, eles possuem o jargão deles. Eles conversam uns com os outros e talvez você também não compreenda algumas coisas, não tudo. Então, esses são os dois tipos de variações linguísticas, geográficas e socioculturais. Trouxe aqui alguns exemplos. E aí, mano? Fala, brother. Temos o dicionário dos manos. Mano não briga, arranja treta. Mano não cai, capota. Mano não entende, se liga. Mano não passeia, dá um rolê. Mano não come, ele ranga. Mano não fala, troca ideia. Mano não ouve música, ele curte um som. Gente, eu uso muito maninha. Maninha, mana. No meu dia a dia eu falo muito mana. Trato os meus amigos como mana, minhas amizades como mano, maninho. Então, só esse tipo de variação que eu quero que vocês compreendam. Ok? Aí, aqui mais um pouquinho sobre o jargão. Vejam aqui essa tirinha.
De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Gente, se ele tivesse falado furúnculo desde o início, ele teria entendido, né, o que ele tinha. Mas não, ele pegou toda a linguagem técnica dele, científica, e leu e falou pro paciente. Óbvio que o paciente não entendeu absolutamente nada. Então, esse é o jargão. Ele é o modo de falar específico de um grupo, geralmente ligado à profissão, e ele exige, por exemplo, o jargão dos médicos, o jargão dos especialistas em informática e etc. Temos aqui um outro exemplo. Em relação à dona Fabiana, o prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão do remédio. Isso é a fala de um médico. Então, o que ele quis dizer com isso? Eu, de cara, não entenderia absolutamente nada. Bem, dona Fabiana, a senhora pode parar de tomar o remédio sem problemas. Isso que ele quis dizer com toda aquela norma técnica que ele utilizou, com todo aquele jargão dele. Então, essas são as diferenças. Temos que saber, né, que o paciente ele não vai entender aquela norma técnica que você vai estar falando. Você tem que falar no dito popular. Ah, você está com furúnculo, é uma pereba, é uma ferida. Até porque, gente, muitos vão chegar lá e não vão dizer, tô precisando levar uma medicação endovenosa. Eles não vão chegar falando isso, eles vão dizer, me dá uma injeção na veia aí, né? Que é o mais popular, né? Vocês conhecem mais como injeção na veia. Certo? Aí nós temos aqui os nossos tipos de linguagem. Para encerrar aqui, temos a linguagem plástica. Não sei se vocês já viram essa imagem aqui. Isso aqui é o quadro de O Grito, que ele transmite muita ansiedade, pavor, parece que ele está com medo, ele está apavorado. Então, a linguagem plástica, ela é responsável por essa expressão, uma forma de se comunicar através de técnicas de produção que manipulam materiais para construir formas e imagens que revelem uma concepção artística, estética e poética. A poesia também é uma linguagem plástica. Então, os artistas, eles usam as suas pinturas para expressar o que eles estão sentindo. Vai ver que o pintor de O Grito, ele estava muito angustiado, ele estava passando por alguma situação difícil, ele estava com medo, e ele fez essa pintura para se expressar. Então, essa é a linguagem plástica, a linguagem dos artistas. A linguagem simbólica, que é aquela que usamos literalmente, símbolos ou outras estruturas para fazer referências a determinadas coisas. Temos aqui a balança do direito, que é o nosso símbolo do direito, que é como se existisse a igualdade, o direito é uma coisa de todos, é um direito de todos. Então, temos também o símbolo de medicina, que eu não lembro qual é. Temos também o símbolo de vocês, e assim sucessivamente. Essa é a linguagem simbólica, que ela se remete apenas a símbolos. Linguagem oral, né? Já falamos bastante sobre as nossas linguagens, né, hoje. Para que uma linguagem oral seja completa, é necessário que haja um contato direto entre as partes, ou seja, alguém que fale e alguém que escute. Ela tende a ser passageira e sem deixar muitos registros. Então, a linguagem oral, que é essa daqui que eu estou realizando com vocês, ela é muito rápida. E se vocês quiserem comprovar alguma coisa que a pessoa disse, você vai ter que ter gravado. Porque a linguagem oral, ela some, digamos assim. A partir do momento que a pessoa para de falar, você não tem mais o que ela falou. A não ser que você tenha gravado. Então, por isso que ela é considerada passageira e não deixa muitos registros. Diferente da linguagem escrita, que ela é de contato indireto. Ela é mais objetiva, necessita de atenção às normas gramaticais, clareza no diálogo, sendo mais conservadora e formal, pois não escrevemos como falamos, certo? Então, a linguagem escrita, ela consegue ser mais concreta, né? Nós temos como deixar registrado tudo aquilo que você escreveu. Se você quiser utilizar as palavras da pessoa contra ela mesma, você vai ter como fazer isso, porque você tem ali registrado, diferente da linguagem oral, que não tem como,
a não ser que você tenha gravado o que a pessoa falou. E por último, a linguagem técnica e científica, que é a linguagem que vocês vão utilizar muito, que é o conjunto de processos na arte ou ciência que se utiliza da voz e outros sons para expressão e comunicação através de normas técnicas entre pessoas de grupos, classes e profissões. Por exemplo, a linguagem técnica é aquela linguagem científica que foi criada para determinar alguma coisa. No senso comum, a gente fala água, certo? Mas, de acordo com as questões científicas, o nome científico é H2O. Então, essa é a diferença. A linguagem técnica científica é aquela linguagem que foi criada para determinar alguma coisa, diferente do linguajar popular. Já no conhecimento técnico-científico, nós utilizamos termos precisos, ou seja, uma linguagem técnica universal que designa a constituição dos elementos que estuda. Por exemplo, ao invés de água, utiliza-se H2O, né? Então, essa é a diferença. No nosso senso comum, todo mundo conhece como água, mas no termo técnico-científico, o conhecimento é H2O. Mais alguns exemplos. Características da linguagem técnica científica. Ela é escrita de forma normatizada, de acordo com as normas, uso de termos universais e científicos, uso de linguagem culta e não coloquial. Gente, linguagem culta é a linguagem da gramática, aquela linguagem formal. E a não coloquial é a informal, certo? Porque informal e coloquial é a mesma coisa. Para quem não sabe, fica aí a dica. Falando em coloquial, não sei o que é linguagem coloquial, professora. É a linguagem informal. Exemplos. Temos aqui, ó. Na forma técnica, nós chamamos de medicação endovenosa, certo? Só que no senso comum, todo mundo conhece como injeção na veia. Meliante, na linguagem técnica, que os policiais costumam dizer, no senso comum é conhecido como bandido. Na linguagem técnica, cefaleia, no senso comum é conhecido como dor de cabeça. Então, o paciente nunca vai chegar te dizendo que está com cefaleia. E se você falar para ele que ele está com cefaleia, ele também não vai entender. A não ser que ele seja da área da saúde, ele tenha conhecimento desse termo. Digamos que, então, ele vai falar, estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga. Dor de barriga também tem um termo técnico para isso. Então, isso é técnico. Isso é técnica científica. É os termos técnicos universais. Linguagem técnica. Infecção do folículo piloso. O que é isso, professor? É o furúnculo ou cabeça de prego, que é o que o pessoal está mais acostumado a ver. Dona pá. O que é a pá? Nem eu lembro o que é a pá, mas é um membro do corpo humano que muitas pessoas mais velhas chegam no médico reclamando que está com dona pá e assim vai. Linguagem técnica. Os contadores, eles falam muito contagem de produtos. No senso comum é fechado para balanço. Técnica. Perlustrar os autos. Senso comum, olhar o processo. Isso aqui é a linguagem jurídica. Às vezes o advogado vai falar para o cliente dele, eu vou perlustrar os autos. Coitado do cliente, não vai entender nada do que ele falou, né? Agora diga assim, eu vou olhar o processo, vou avaliar o processo, vou ver como o processo está, vou olhar o andamento do processo. Muito mais tranquilo, né? Porque a pessoa não vai entender nada se ele chegar e falar perlustrar os autos. Tudo bem, gente? Até aqui? Funções da linguagem. Temos aqui as funções da nossa linguagem. Denotativa, conativa, emotiva, fática, metalinguística e poética. Professor, o que seriam essas funções da linguagem? A língua ela tem várias funções. Temos função emotiva, temos função conativa. E o que seria isso tudo? A denotativa, ela possui clareza e objetividade. Por exemplo, o jornal. A função denotativa é quando é algo real, é algo verdadeiro. Falou em denotativo, é só lembrar de dicionário.
porque ela sempre vai estar referindo-se a algo verdadeiro. Então, denotativo é algo verdadeiro. Diferente do conativo, que a palavra conativo começa com C, que vem com C de criatividade. Por quê? Porque é algo figurado, conhecido como apelativo em convencer, dar ordem, impedir, por exemplo, as propagandas. Então, a conativa, ela é em sentido figurado, é alguma coisa que não tem condições de ser verdadeiro, não existe isso. A emotiva, ela também é expressiva, opinativa, faz muito uso do eu. Por exemplo, nas músicas, as músicas elas costumam ser extremamente melosas e faz muito eu, né? O sertanejo está aí provando isso. Temos a linguagem, as funções fáticas, de contato e verificação, possui clareza e objetividade, por exemplo, uma conversa entre amigos, é uma conversa distraída. E temos a metalinguística, que ela é autoexplicativa, que é o código explicando o próprio código. A metalinguística ela é um pouco difícil de compreender, mas o que seria? É como se eu fizesse um quadro, eu pintasse um quadro, ensinando a como pintar o quadro. É como se o próprio quadro estivesse explicando. A mesma coisa que se eu escrevesse uma música, ensinando a fazer música. Então é como se ele mesmo se explicasse, o próprio código se explicasse. Temos a função poética, que é os sons, as rimas e estética, que é aquelas poesias, né, extremamente melosas. Então, isso aqui tudo são as funções da linguagem. A nossa língua tem todas essas funções, de clareza, de apelação, de expressão, de objetividade, de autoexplicativa, de rimar e ter estética. Aí, como eu falei para vocês, denotação, que é o nosso sentido real, certo? Denotação é o emprego de palavras no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários. Ou seja, é de dicionário? É sentido real, então é denotação. Temos aqui um exemplo. O pássaro voava pelo céu da cidade. Isso é verdadeiro. Relampejou durante a noite. Isso também é verdadeiro. O pássaro voava, o pássaro realmente voa. Relampejou durante a noite, relampejou, certo? E a conotação já é o contrário. É o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado que depende do contexto. Por isso que tem C de criatividade, por causa do sentido figurado. Nós, por exemplo, o carro voava pelas ruas da cidade. O carro não voa. O que ele quis dizer é que ele estava extremamente rápido. Então, a conotação é isso, sentido figurado. Seus olhos relampejaram de ódio. Nunca que os olhos vão relampejar, certo? Mas eles estavam furiosos. Então, esse é o sentido figurado, diferente da denotação, ok? Percebam essa diferença. Conotação, sentido figurado. Denotação, sentido real. Aí nós temos aqui algumas coisas para a gente praticar. Preciso praticar com vocês, para vocês entenderem. As flores lindas da primavera já apareceram. Denotação ou conotação? Na opinião de vocês? Denotação. Exatamente. As flores lindas da primavera já apareceram. As flores aparecem na primavera? Sim. Então, é denotativo? É um sentido verdadeiro? Mulheres são frágeis flores. Denotação ou conotação? Conotação. Isso. Sentido figurado. Porque é uma criatividade. As mulheres não são flores, obviamente. É um sentido figurado. Mas elas são frágeis, que nem uma flor. Certo? Mas elas não são realmente uma flor fisicamente. Os cães ferozes latem pouco. Os cães ferozes latem pouco. Quem chuta? Denotação, conotação. Conotação, eu acho. Denotação. Os cães ferozes latem pouco. Denotação. Porque realmente o cão ele é capaz de latir e ele é feroz. Ele também pode ser feroz. Então, denotação, sentido real. Pobres ladrões, cães da noite, perdida e vã. Conotação. Conotação. Por quê? Ele está
comparando o ladrão com os cães, né? Então ele está querendo dizer que os cães e ladrão são a mesma coisa, são cães da noite, porque o cão, ele é às vezes ele é extremamente noturno, então ele comparou os ladrões com os cães. Então é um sentido figurado, conotativo. O seu olhar ilumina toda a esperança eterna. Conotação. 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 Porque o olhar, ele não produz luz, o olho, ele não produz luz, então não tem como ser verdadeiro isso aqui. Então é sentido conotativo. A luz que ilumina o dia é natural. Denotação. Denotação. Denotação, sentido verdadeiro. A luz ilumina o dia, sim, ela é natural também. Meu coração é uma escola de samba. Conotação. Meu coração não bate, ele bate. Conotação. Não tem como ele ser uma escola de samba, jamais, né? Então, é um sentido conotativo também. O amor, hoje, parece fosco. Conotação também. Conotação, denotação. O amor hoje parece fosco. Eu jogo conotação. Exatamente. Também é um sentido conotativo, porque o amor, ele é um sentimento abstrato, né? Então a gente não sabe se ele é fosco, se ele não é. Então por isso não dá para saber o sentido verdadeiro dele. Então a gente cria esse sentido figurado. É isso.